Latim. Da onde surgiu o latim? Latim, a gente fala hoje que temos o latim eclesiástico, temos o latim clássico, né? Qual a diferença deles? Mas vamos começar do início mesmo, da onde surgiu o latim. Nós somos descendentes dos povos latinos. Os povos latinos já existiam lá antes mesmo da fundação de Roma. Quem são esses povos latinos? A gente pode dizer que são tribos latinas, né? Tribos latinas já existiam talvez lá pelo ano 1000 a.C., eles já estavam estabelecidos numa região que em latim é Latium. Então veja as conexões das palavras. Latium, onde eram os latinos porque vieram de Latium. E por que se chamava Latium? O Virgílio, ele nos narra na Eneida. Então, claro, aí tem histórias verídicas que se misturam com folclore. Muitas vezes as histórias factuais são folcloreadas, mas são objetos da história, né? São fatos da história. Então, o Virgílio, ele nos narra na sua Eneida, na sua principal obra, Eneida, ele narra como se deu a origem de Roma. E o que acontece? Você tem o Enéas, né? Essa história lá que você já sabe, Enéas que morava lá na cidade de Troia, e quando os gregos entraram através do cavalo de Troia, eles invadiram Troia, e o Enéas, então, ali levado pela sua mãe, que era a deusa Vênus, ele foge de Troia e ele leva junto consigo seu filho, seu pai, leva uma tropa junto com ele, então eles vão ali em 20 navios e fogem da cidade de Troia com a promessa, né, com a profecia de que o Enéas iria fundar uma nova Troia. E que cidade seria essa nova Troia? Seria Roma. Mas antes de fundar Roma, Enéas ali, antes da descendência de Enéas fundar Roma, Enéas ficou vagando pelos mares, né, ficou fazendo aventuras lá entre tempestades, enfim, teve relações com rainha e etc. Até que ele chega à região da Itália. Muitos anos aí depois ele chega à região da Itália e lá ele encontra um rei que se chamava Latinus. Então esse rei, aí o Latinus, advém essas palavras, Latium, da região do Lácio, os latinos que moravam nessa região, né, essas tribos. Então Latium se chamava Latium por causa do rei que se chamava Latinus, tudo bem? E nós somos latinos por quê? Porque nós falamos português, a língua que veio do latim, tá certo? Então, beleza. Depois disso, o Latinus, então, observa os troianos chegando, né? E pensa, porra, o que esses caras querem aqui? Vão tomar conta da minha terra, vamos guerrear. Mas na versão de Virgílio, Virgílio narra que o Latinus, ele ficou assim admirado com o Enéas. Um cara, um herói forte, e ele era, digamos, um semideus, né? Porque a sua mãe era uma deusa, o seu pai era um ser humano. Então o Latinus, ele fica muito admirado com aquilo. E o Enéas, ele busca uma aliança com o Latinus. E o Latinus resolve ceder a esta aliança. Só que essa aliança é muito íntima, porque o que acontece? O Latinus, o rei Latinus, ele oferece a sua própria filha para ser esposa de Enéas. E a filha do Latinus se chamava Lavínia. Então Enéas se junta a Lavínia, faz umas guerrinhas ali contra alguns caras que queriam pegar a Lavínia, mas ela ficou com o Enéas, né? Então o Enéas vence esses caras e no decorrer da história, resumindo, um dos filhos de Enéas, o Ascânio, ele teria fundado uma cidade que se chama Alba Longa. Essa Alba Longa é uma cidade lendária que fica abaixo de Roma atual. Passado aí uns 300, 400 anos, eles então vão para outro lugar, né? A Alba Longa deixa de existir e eles fundam então a cidade de Roma. Então, Rômulus, ele veio aí dessa descendência de Lavínia com Enéas, do filho de Enéas, então aí veio Rômulus e funda a cidade de Roma. E Roma
fica aí com várias tradições, né, que veio então do latinus com o troiano Enéas. E entre essas tradições herdadas ficou a língua latina. Então a língua latina é pertencente ao Latium, e a Roma agora era essa língua da nova cidade, que Rômulus foi o primeiro rei, e ali teve a época dos reis romanos, até chegar a época da república, depois a época do império, e o latim sempre ali presente no Império Romano. Tá? Nessa época, ainda antes de Cristo, no primeiro século antes de Cristo, você teve a parte da história ali que foi mais fecunda na língua latina. Primeiro século antes de Cristo, que você tinha o orador Cícero, você tinha o poeta Virgílio, esses dois aí, talvez os maiores escritores romanos, estão entre os maiores de todos os tempos. Agora, depois de Cristo, quando você já tem ali o Pedro indo fundar a sua igreja em Roma, a igreja não falava latim, né? Então você tinha o grego, a língua grega, ela dominava os povos. E você tinha outras línguas ali ao redor do mar Mediterrâneo, que o latim era uma língua muito pequena. Ele era a língua oficial do governo de Roma, ele era a língua oficial no serviço militar, do direito romano, mas os povos ao redor não falavam latim. Tanto é que os evangelhos, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego, exceto, provavelmente, o Evangelho de Mateus, que teria escrito em aramaico, né? Aramaico era a língua de Jesus, era uma vertente do hebraico. Então você tinha todo o Novo Testamento escrito em grego. Os judeus da Palestina, muitos deles falavam grego, porque grego era a língua da cultura, era a língua dos negócios. Era como se fosse o inglês nos dias de hoje. Então, o grego dominava a cultura da época. E com a igreja não era diferente. Celebrava-se em grego. No túmulo de São Pedro, lá no Vaticano, você tem ali as palavras no túmulo, está em grego, não está em latim. Mas o porquê que a igreja, então, tomou para si? Como que o latim penetrou na igreja, né? Veja, Pedro, o principal dos apóstolos, foi para Roma. Mesmo com os seus discípulos, mesmo com o seu povo, em sua maioria falando em grego ou em outros dialetos que não o latim, ele decidiu, ou a igreja decidiu, oficializar o latim. Por quê? Porque eles estavam em Roma e o governo romano tinha a língua latina como a sua língua oficial. Então, a igreja, vamos estabelecer o latim como língua oficial para a gente buscar uma aproximação com o governo de Roma. Isso foi inspiração divina mesmo, né? Isso foi inspiração divina, porque os romanos começaram a respeitar a igreja. Então, qual que é a língua oficial da igreja? A mesma do Império Romano. Então, começou a ter um respeito maior pela igreja, também por causa da língua oficial da igreja. Agora, aconteciam umas coisas interessantes no início. Porque você tinha, então, a língua da igreja ali de Roma, era o latim. Você tinha as celebrações em latim, né? Alguns documentos da igreja em latim. Mas quando os sacerdotes saíam para outras regiões, aonde o cristianismo estava começando, ele tinha que adaptar as celebrações nas novas línguas dos novos povos. Então imagina, o padre ali que falava grego, ou falava aramaico, ele saía de Roma, ou dos arredores de Roma, e ia para um país lá do norte da África, ou para um país da Ásia. E lá ele tinha que passar a celebração que estava na língua latina, ele tinha que passar para a língua do local que ele estava agora. Cara, isso era um trabalho hercúleo e muitas vezes impossível. Por quê? Como que você vai colocar um vocabulário de uma celebração, né, que tem ali
os evangelhos, que tem ali uma tradição judaica para um povo que não tem nada disso. Onde você vai conseguir palavras para traduzir tudo aquilo? Você imagina chegar numa tribo da Amazônia agora, né, que nunca ouviu falar de Jesus. E eles estão abertos para a tua missão. Desliga. Voltou, pessoal? Voltou aqui, deu uma caída, né? Então eu estava falando o seguinte, imagina você ali vai fazer uma missão lá na Amazônia, tá? Vai fazer uma missão na Amazônia, os índios ali de uma tribo totalmente fechada resolvem acolher você. E você, opa, posso fazer a minha capela aqui, né? Aí você, vamos fazer uma missa na língua dos índios. Caramba, como que eu vou fazer isso? Os caras só falam, tipo, coisas da natureza ao redor deles, uma coisa mitológica ou outra ali do povo deles. Como que você vai inserir esse vocabulário de uma tradição de centenas de anos, né, numa nova língua tribal? Então, assim, os padres começaram a ficar doidos, tipo, não dá certo. E a igreja começou a dizer, não, então vamos fazer o seguinte, manda o latim para todas as celebrações, não importa se é Roma ou se é no resto do mundo, nos confins da terra, todo mundo vai celebrar em latim. Opa, aí sim, agora sim. O latim se espalhou pelas igrejas do mundo inteiro. Então, quando o sacerdote, quando o bispo, chegava em uma nova cidade, mesmo ele ensinando o povo na língua local, por exemplo, a homilia era na língua local. Agora, quando você ia rezar o Pai Nosso, era Pater Noster. E o povo ia sentindo a nova língua, né? E muita gente pergunta assim, mas como que eu vou na missa em latim se eu não entendo nada? Claro que você entende. Por quê? Porque mesmo naquela época, como hoje, né? O latim e as línguas aqui do Ocidente, a maior parte elas vieram da mesma família, a família indo-europeia. Então, quer dizer, você numa celebração, você vai sentindo as novas palavras, você vai sentindo as expressões, e assim você vai sentindo a melodia, sabe? Quando o latim, então, passou a dominar as igrejas, olha que interessante. Eu falei para vocês que, até então, o grego dominava a cultura, né? O grego dominava a cultura. O latim só era ali no governo de Roma, algum lugar ali do norte da Itália, e não tinha mais não. Não tinha mais não. Agora, quando o latim dominou as igrejas, quando você chega ali por volta do século III depois de Cristo, o que acontece? O latim começa a enfraquecer o grego. E o latim passa a ser não somente a língua rezada nas missas, mas ele começa a ser a língua dos hinos, a língua da filosofia, da literatura. Então veja, mesmo que o latim não tenha sido falado, percebe? O latim não foi uma língua amplamente falada, mas ele foi uma língua amplamente celebrada, ele foi uma língua amplamente estudada. Então, os homens de alta cultura, eles liam o latim para ensinar em latim. E daí quando você fala assim, os caras da Idade Média não tinham cultura. Eles falavam a sua língua vernácula, eles falavam a sua língua corrente na sua região e eles também sabiam o latim. E você está falando que eles não viviam na Idade das Trevas. Será? Então, ali por volta do século III, pelo fato do latim ter se espalhado nas igrejas, o grego começa a perder força e o latim, então, domina a cultura. Aí você tem um domínio, assim, da alta cultura no latim, que é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. E o que acontece? Presta atenção, que é muito importante isso aqui. Muito importante. Quando você tem o latim dominando as igrejas, foi a época da igreja, nesses séculos aí, foi a época da igreja que a igreja mais converteu gente para a igreja católica. A época das grandes conversões foi a época em que a igreja celebrava em latim. Então você pensa, mas será que o latim não vai atrapalhar? A pessoa não vai entender?
Então assim, a pessoa, veja, o latim da igreja, ele foi criado justamente para ser celebrado. O latim foi criado para ser celebrado. O latim da igreja foi criado para ser celebrado. Se um professor de latim clássico, que nunca tocou num hino da igreja, que nunca viu um texto de Tomás de Aquino, que nunca pegou uma liturgia na mão em latim, se esse professor de latim clássico for pegar um texto de latim eclesiástico, latim da igreja, ele vai ter que estar com um bom dicionário do lado. Ele não vai conseguir ler fluentemente, porque o latim da igreja, ele foi sendo talhado para a celebração. Ele foi sendo talhado para difundir a filosofia cristã. O latim eclesiástico, ele tem muitos aspectos da koiné, do grego, que é outra língua sagrada. Ele tem muitos aspectos do hebraico, coisas que o latim clássico não tem. Ou seja, enquanto os sacerdotes chegavam em outras cidades e se viam doidos para traduzir a missa naquelas línguas que não tinham nada a ver com o evangelho, o latim foi sendo trabalhado justamente para ser a língua sagrada da Igreja Católica. E através da língua sagrada da Igreja Católica, a Igreja foi convertendo os homens, foi convertendo as mulheres, e os santos foram rezando, foram fazendo as suas celebrações, os seus hinos em latim. E o latim enfraqueceu o grego, lá no terceiro século, como falei para vocês, e os hinos da igreja foram muito importantes nessa época. Você tem ali, por volta do século IV, na época de Santo Agostinho, você tem, por exemplo, 2 doutores da igreja, Hilário de Poitiers, você tem o Ambrósio, que o que eles fizeram? Eles começaram a trazer os hinos para o Ocidente, porque até então não era comum cantar na Santa Missa, nas celebrações. Claro que você já tinha desde os apóstolos, Paulo já falava, olha, vamos cantar, vamos salmodiar, etc. Você tinha já no Oriente isso mais estabelecido, mas o Ambrósio e o Hilário, eles começaram a trazer os hinos para a Igreja Católica do Ocidente em latim. E o próprio Agostinho fala, olha, depois que o Ambrósio começou a trazer os hinos em latim para a Igreja de Milão, a Igreja de Milão renasceu. E estes hinos, eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a derrubar a heresia da época. Você tinha a heresia ariana, que dizia, que negava a divindade de Jesus. E esses hinos foram formando o povo. Esses hinos foram formando o povo no creio de Niceno, o credo niceno, que tinha ali toda a simbologia da Santíssima Trindade, carregava a fé ortodoxa. Então, os hinos foram enfraquecendo as heresias que iam chegando. Os hinos em latim. Os hinos em latim. As heresias não tinham como vencer quando os santos começaram a utilizar o latim. A língua que foi sendo talhada, que foi sendo trabalhada para ser a língua da igreja. Agora pense. Vamos fazer um pulo aqui para os nossos dias. Olha, tem o assunto aí do Vaticano II é um assunto amplo, né? Não quero entrar em detalhes quanto a isso, não quero discutir isso. Eu acho que é um assunto muito amplo e se for para falar disso não pode ser numa live, tá? Mas existem aí, eu até tenho um padre colega que estava conversando esses dias. Ele me dizia que o Concílio Vaticano II, ele teve uma ação muito forte de um pessoal ligado à maçonaria. E esse pessoal ligado à maçonaria
meio que enganou o Papa Paulo VI para retirar o latim da igreja. Porque, claro, quem conhece um pouco sabe que o latim não foi retirado da igreja. O que aconteceu foi, abriu a brecha para novas línguas, desde que pedissem autorização da Santa Sé. Só que esse movimento progressista que estavam lá, esses maçônicos, eles fizeram os documentos de modo com que não se dessem conta, a igreja não se deu conta, e o movimento progressista passou por cima. E de repente todo mundo pensou que não, a igreja agora deixou o latim de lado e abriu totalmente a porteira para as novas línguas. Quando na verdade o que era para ser era, não, se você quer rezar numa língua, você tem que pedir autorização, tem que justificar, etc. Olha que curioso, lembra que eu falei para você que quando a igreja lá atrás, quando ela começou a colocar o latim nas missas, foi a época que mais a igreja converteu os povos ao catolicismo. Também aqui, em muitos lugares eu acredito, quando a missa deixou o latim de lado, o número de fiéis que frequentavam a missa, caiu. Tipo, absurdamente. É coisa de 70% a queda, o número de participantes da missa. Aí como que alguém vem me dizer que, mas se eu pegar a missa de latim eu não vou entender. E por que antes o povo ia na missa e agora não vai mais? Agora que tem o português? Porque veja, se você está rezando em português... Eu não estou falando que eu não vou na missa em português. Não é isso, tá? Quem me conhece já sabe, né? Mas estou falando de outra coisa. Então, por exemplo, eu estou defendendo o latim não somente na missa tridentina. Eu estou falando para a gente ter mais proximidade do latim, para a gente ter o contato com o latim. Para você, às vezes, sabe, você que canta lá na igreja, às vezes coloca um Pater Noster, coloca um Agnus Dei, faz esse contato. Não deixa morrer isso. Então, quando você teve ali esse fato fatídico, né, de retirada do latim da igreja, você teve ali uma queda vertiginosa no número de fiéis que participavam da Santa Missa. Por que isso acontece? Por que isso aconteceu? Claro que tem outros fatores também. Agora imagina, você chega num lugar, ele está rezando em português. O que você faz em português? O que você fala em português? Você fala sobre tudo. Você fofoca em português, você escuta música em português, você escuta filme em português, você ouve tudo em português, você vai no estádio, você ouve a torcida em português, tudo é português. Agora, quando você chega numa missa e está falando latim, você sabe que essa língua foi feita só para adorar a Deus. É uma língua especialíssima. Para que serve o latim da igreja? Só para a celebração. Mais nada. Ela não serve para falar sobre filme, ela não serve para falar sobre mecânica, ela não serve para fazer fofoca, ela não serve para porra nenhuma, ela só serve para celebrar a missa, para difundir a filosofia de Cristo. Quer dizer, ela é uma língua que nasceu para fazer isso. E quando nós estamos ouvindo, quando nós estamos contemplando o latim da igreja que foi talhada pelos santos da igreja, que muitos homens e mulheres rezaram, se santificaram nesta língua, nós estamos em comunhão com toda a tradição da igreja. Quer dizer, quando nós ouvimos o latim, é como se o verbo encarnasse em nós também. Olha, não tem lá nos Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, que quando eles chegaram lá e viram os discípulos no cenáculo rezando, todo mundo ficou impressionado porque parecia que estavam rezando na mesma língua. Olha, e não era isso que acontecia até pouco tempo atrás? Qualquer missa que você ia era a mesma língua. O padre, o sacerdote, poderia sair para onde quer que fosse. Ele poderia celebrar a missa tanto de modo privado quanto de modo público, para todo mundo. Hoje ele não pode mais fazer isso. Ele não pode mais ir
fazer missão sem ter que ficar um ano aprendendo uma nova língua para celebrar a missa. Ele não pode mais fazer isso. Ele não pode ir para qualquer lugar do mundo e celebrar uma missa amanhã já. E todo mundo vai entender. Perdeu-se isso. Mas, meus caros amigos, não fiquem tristes, tá? Só um pouquinho triste. Não fique totalmente triste. Por que eu digo isso? Não fique totalmente triste. Por quê? O latim está renascendo. Está renascendo para nós, porque o latim mesmo da igreja sempre foi vivo. Sempre foi vivo. Sempre foi celebrado. É ou não é? Agora tem muita gente procurando o latim. Tem muita gente procurando, tem muita gente estudando, tem muita gente indo na missa tridentina. As missas tridentinas estão ficando cheias. Tem padre colocando o latim nas músicas. Tem padre buscando saber sobre canto gregoriano. Tem cursos de canto gregoriano pipocando por aí. Vocês estão aí ouvindo sobre latim eclesiástico. Eu estou aqui falando sobre latim eclesiástico. Muitos outros estão falando sobre latim eclesiástico. E não é só no Brasil, não. Não é só no Brasil, não. Eu leio artigos aí, muitos artigos nos Estados Unidos. Tá bombando, cara. Tá bombando. Então, aproveite isso. Aproveite. Tinha uma pergunta hoje pra mim, você estuda latim desde quando? Desde 2010. Eu pensei assim, cara, o latim é a última flor do lácio, né? Então, o que é o lácio? Eu falei pra você, se você não pegou a live desde o começo, depois você volta lá e pega que vale a pena. Então, o lácio é essa cidade, essa região cuja capital é Roma, né? Que veio lá, segundo o folclore, que talvez seja real, que veio lá com o rei Latinus. Então, do lácio veio a língua latina, da língua latina saíram várias línguas, o português saiu do latim, e o português é a última flor do lácio. O lácio é essa roseira, e a roseira é que dá a seiva para esta flor do português. Então, se você tem a oportunidade de estudar latim, se o latim é a mãe do português, se você compreendendo, tendo mais acesso ao latim, nem que seja o básico do latim, você vai ter acesso a essa seiva que alimenta o português. Isso vai te fazer um bem, não só aqui, mas um bem aqui, ó, na tua alma, cara. Do mesmo modo que os hinos lá fizeram bem lá no começo do cristianismo, quando Ambrósio trouxe os hinos em latim e começou a derrubar as heresias. O latim tem esse efeito em nós hoje. Quando nós escutamos um canto gregoriano, ele tem o efeito de derrubar as heresias em nós. Independentemente da pequenez, da nossa pequenez, e por falar em pequenez, hoje celebramos o nascimento de João Batista, né? João Batista dizia que ele cresça e eu desapareça. É isso que o latim faz com a gente. O latim faz com que ele cresça em nós e que nós desaparecemos. É isso que o latim faz. Beleza, pessoal? Eu vou responder algumas perguntas aí, tá? Para não estourar o tempo. The Road Sam. Quero aprender o latim eclesiástico para estudar a missa tridentina. Quais suas dicas para um bom começo? Fique conosco, meu caro. Fique conosco que você já está começando. Todo dia aí temos coisas novas. Todo dia temos palavras. Volta e meia estamos jogando vídeos aí sobre orações. Já demos aí uma semana inteira sobre o rosário em latim. Está vindo por aí o nosso curso da missa tridentina. Está vindo aí nosso curso sobre o evangelho em latim. Enfim, fica aí que você vai se dar bem. 3 anos Santa Missa Tridentina é a contemplação absurdamente maior. O latim foi o ponto principal para essa aproximação sagrada. O fato da missa tridentina, ela tem assim, não é somente por causa do latim, tá? É porque a simbologia presente na missa tridentina é algo que você não tem como traduzir na missa nova, né?
Tudo que o padre faz na missa tridentina tem um porquê. Se ele vira para a direita, é para simbolizar Cristo que está à direita do Pai. Né? Cada ato que o sacerdote faz, que os acólitos fazem, que o canto faz, cada ato é uma simbologia. Né? Então, a contemplação é a missa de todos os tempos. Né? Acho que em inglês é Mass of Ages, missa de todos os tempos. Beleza? O latim transmite com mais verdade a fé, Laura. Ah, tá respondendo a Laura, né? Amo quando o padre da minha paróquia faz alguma oração em latim. Leila, é isso. Às vezes você tá ali, tranquilão, né? É igual aquele exemplo que eu já dei aqui. Imagina o cara indo lá pro Grand Canyon, nos Estados Unidos, ele tá no trem, e ele tá só ali olhando a paisagem normal, aquelas plantas que passam, aquelas árvores que passam, rochas, pedras. Ele olha para dentro do trem, fica olhando ali as coisinhas, contemplando aquilo ali, tá bem tranquilo, tomando um chazinho. De repente, ele olha e leva aquele espanto, assim, olha para fora e vê o Grand Canyon, aquelas paisagens gigantescas, aquela maravilha de Deus, aquele rio colorado lá embaixo. Guardadas as proporções, porque o latim é melhor que isso, né? Você tá lá na missa, rezando, mas de repente vem um Agnus Dei, quid tollis peccata mundi, e você automaticamente já, as tuas anteninhas já, você se liga mais, você se foca mais, você sabe que ali são palavras que vem lá de trás, foram talhadas para esta celebração. Não são as mesmas palavras que eu uso para falar com o meu amigo, para falar sobre futebol. Não, são palavras que só são pronunciadas naquele momento específico. É diferente, é uma língua sagrada. Né? Assim como o grego da Koiné, basicamente é o grego que os evangelhos foram escritos. Né? E a língua hebraica, então grego, hebraico e latim, são as 3 línguas sagradas. São as 3 línguas que estavam lá na cruz de Cristo, lembra? Inri, Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Essas 3 línguas são sagradas. E o latim da igreja, ela é inspirada tanto pela Koiné quanto pelo hebraico. Ela é uma língua especialíssima, né? Deixa eu ver... Sim, a missa é o mistério do céu na terra. Posso começar com o latim clássico ao invés do eclesiástico? Pode, mas você vai sofrer mais. Porque o latim eclesiástico ele é mais complexo, ele foi escrito com um objetivo mais estilístico, tá? Não que o latim da igreja também não tenha a sua beleza, né? Quando você pega os próprios hinos de Ambrósio, apesar de simples, são muito belos. Você pega os hinos do Prudêncio, são muito belos. Você pega os escritos de São Bernardo de Claraval, muito belos. Vamos lá. As lives começam sempre em qual horário? Sempre às 9 horas. Quero aprender latim eclesiástico para estudar a missa tridentina. Qual suas dicas? Tá, isso aqui acho que eu já respondi, né? Deixa eu ver agora algumas... A missa de domingo, Salve Rainha Agnus Dei e Paternus. Nossa, é muito lindo, é verdade. Vou responder uma pergunta aqui que o pessoal mandou antes. Você só vai na missa em latim? Não, eu vou na missa em português também. Gostaria muito que o latim tivesse mais presente, inclusive nas missas em português. Vamos ver aqui. Essa aqui acho que eu já respondi aquela hora, né? Todos os sacerdotes estudam latim. Nem todos, mas eu creio que muitos sacerdotes estão estudando, tá? Conheço bastante sacerdote que sabe latim. Inclusive, gente, eu conheço um sacerdote que ele celebra a missa tridentina sozinho.
Você acredita nisso? Ele não celebra a missa tridentina por medo, ou pela dificuldade que é, né, de arrumar acólito e tal, com medo do bispo, sei lá. Ele celebra sozinho a missa. Eu falei, padre, pelo amor de Deus, convida nós. O que mais aqui, pessoal? Tá, esse aqui eu já respondi na live, né? Com quantos anos você começou a estudar latim? Faz uns 9 anos, eu acho. Vou mais uma aqui, ó. Mais uma aqui. Porque é importante aprender latim. Bom, a live foi sobre isso, né, pessoal? E isso que eu falei aqui sobre a importância, digamos, mais católica. A importância católica de aprender latim. Aí você tem aí motivos mais intelectuais, né? Porque desenvolve o teu raciocínio, desenvolve a tua inteligência, te capacita para o português, te dá uma aquisição de linguagem. O que seria essa aquisição de linguagem? É uma habilidade para aprender outras habilidades. Quer dizer, tem aí muita coisa, muita coisa. Mas hoje, para falar sobre tudo isso, é impossível. Eu fui dar minha aula para crianças aqui em Curitiba semana passada. Eu pensei, não, a primeira aula eu vou falar sobre 4 motivos para estudar latim. E assim, falar para crianças, né, ali, média de 8 anos de idade, claro que eu tive que usar vários exemplos, né, mas as crianças, assim, entendendo e perguntando e respondendo, foi muito legal. E 50 minutos de aula eu consegui falar só o primeiro motivo. Então imagina, né, seriam 4 motivos, ainda faltam 3 para falar, e tem outros motivos ainda. Mais uma pergunta. Irá salvar as lives? Vou tentar salvar sim. Qual latim é mais difícil? Olha, essa pergunta, a princípio, né, você vai ouvir, o latim eclesiástico é mais fácil. Mas você precisa estudar, né? Então não tem muita facilidade assim, né? Basta você escolher um tema e ficar naquele tema ali. Então, por exemplo, você vai estudar a missa tridentina, foca na missa tridentina. Foca ali. Se você pegar um pedaço da missa tridentina, depois vai ler algum pedaço de Cícero, tipo, é outro vocabulário, né? Apesar de que às vezes vai encontrar coisas semelhantes, uma estrutura semelhante, gramatical e tal, mas foca em uma coisa, que daí você vai memorizando as palavras, vai memorizando a estrutura gramatical e fica mais fácil. Que mais? O que quer dizer Deus vult? Deus vult é deseja, né? Deus quer, ou seja, a vontade de Deus. Com quantos anos uma criança deve começar a aprender? Olha, ela deve começar a aprender com 0 anos. Com 0 anos de idade. Quando o meu primeiro filho estava no ventre, eu cantava a Salve Regina, Pater Noster ali, né? Então, quer dizer, a criança nasce e você vai inserindo a escuta. Ele vai se acostumando com o som, ele vai acostumando a gostar das melodias, tá? Para depois eu chegar lá, ele grandinho, e você falar assim, mas meu filho não gosta de canto gregoriano. E quando você começou a colocar para ele? Quando eu tinha 7 anos, quando eu tinha 8 anos. Então, aí é difícil, né? Meu filho não gosta de música clássica. Quando que você começou a colocar para ele? Agora só, ele tá com 12 anos. Você deu, lá quando era criança, você deu Galinha Pintadinha. Aí depois ele passou para, sei lá, pra música da Xuxa, né? Que tem ali 4 notas, 3, 4 notas, tipo um funk, né? Dó, ré, mi, só. Agora, quando você acostuma os ouvidos da criança, aí a criança, ela nasce com desejo, né? De ouvir, de estar ali na presença daquela música, naquele ambiente e etc. Latim para crianças igual sabedoria para mães. Obrigada.
É isso aí. Nós temos aí um curso de latim para crianças que não tem vagas agora, tá? Para quem está chegando agora, né? Acho que vamos abrir no mês que vem. E todo mês a gente atualiza com materiais para crianças, mas também os adultos são beneficiados, né? São beneficiados com esse material. Onde tem orações, as pronúncias das orações, tem fábulas. Então é bem bacana mesmo. Que legal, né? Que as mães aí vão ensinar para os filhos e acabam também sendo beneficiadas com certeza. Deixa eu ver mais uma pergunta. Qual latim é mais difícil? Qual latim é mais difícil? Essa eu já respondi, né? As dificuldades para mim, são as mesmas. Latim da igreja é igual o romano? Não, latim da igreja é o latim da igreja. O latim da igreja foi polido para a celebração eucarística. Então pense, por exemplo, uma faca de cortar carne. Quando você fia aquela carne, aquela faca, você vai amolando, né? Vai fia. E de tanto você afiar, na hora que você passa naquela picanha assim, ela corta bem facilmente. Agora, numa faca que não foi fiada, você não consegue cortar aquela carne. O latim é essa faca bem afiada, sabe? Que ficou ali muito tempo sendo fiada, assim, ó. E quando você escuta, aquilo penetra você mesmo, você, sabe? Você entra na profundidade do que a celebração, a liturgia quer comunicar. Vamos ver se dá para responder. Deixa eu ver que horas são. Tá na hora já, pessoal. Mais uma aqui. O senhor teria disponibilidade para ensaiar latim para uma congregação religiosa? Podemos conversar. Quem sabe, né? Nosso tempo não está muito disponível, mas sempre podemos ver aí como dá para conciliar as coisas. Beleza, pessoal? Então é isso. Tem mais algumas perguntas aqui, mas o tempo já se foi. Amanhã estamos de volta. Amanhã vamos falar sobre o Pater Noster, essa oração aí que o próprio Cristo nos ensinou. Eu peço que você curta novamente aí a live e compartilhe, pessoal. Compartilhe mesmo. Não deixe de compartilhar a live para que outras pessoas se beneficiem disso também, beleza? Então, um beijo para vocês, nos vemos amanhã às 9 horas da noite, até